Olá, eu gostaria de hoje compartilhar com você uma dica que vai te ajudar muito em trazer segurança aos seus atendimentos, tá? É muito comum no início da nossa carreira jurídica como advogada ou como advogado, você ao atender um cliente, né, ficar em dúvida quanto a algumas perguntas. Porque é o seguinte, quando o cliente chega até você, ele vem com uma demanda, eu vou dar uma situação hipotética de negativação indevida, tá? O que que acontece? Você algo simples, né? Você sabe que quando o nome do seu cliente, né, foi negativado indevidamente, ele tem direito, né, de entrar com uma demanda judicial e nessa demanda judicial você pedir para que retire o nome dele dos órgãos de protesto, né, de Serasa, SPC, enfim, cartório, e ainda você pede uma negativação a título de danos morais, tá bom? Ok. Aí, tranquilo esse atendimento, você vai analisar os documentos, você, claro, vai perguntar para ele, olha, você tem outras negativações? Porque se tiver, talvez não seja o dano moral, né? Enfim. Aí, você analisou, verificou, o cliente tem direito, ok, tá tudo certo. Aí vem a seguinte pergunta do cliente. Doutora, quanto é que vai dar de danos morais? E daí, por óbvio, você vai dizer assim: olha, vamos lá, né? Você tem um direito a ser pleiteado, certo? Nós vamos interpor a ação, mas quem decide é o juiz, certo? Nossa atividade de meio, de fato, a sentença será proferida por juiz, pelo juiz, é ele que vai lá dizer quanto é que ele vai ter de danos morais. Você vai pedir um valor de danos morais que você entende aí que é cabível naquela situação, dependendo do caso concreto, mas a gente sabe que é o juiz que vai decidir isso, tá? Aí você vai dar essa resposta para ele não vai ficar contente, porque ele vai continuar. Doutora, mas vamos lá, eu quero saber assim, mas mais ou menos quanto? Aí você fala, olha, eu não posso te dizer. Aí ele vai falar, tá, mas os outros clientes que você teve, quanto que deu? Aí, de repente, você não tem nenhum cliente, você não tem como falar. Óbvio, você vai responder para ele, não, que você não tem cliente, mas que, enfim, você não pode, ou que não teve também uma demanda, mas que você não tem como falar aquilo para ele. O que eu digo para vocês é o seguinte: logo no início da minha carreira, um advogado mais experiente conversou comigo sobre isso e essa dica me ajudou demais, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar no sistema eletrônico da sua cidade, do seu estado. No meu caso, eu estou em São Paulo, tá? Então, você vai entrar aqui no caso a ESAGE, né? Você, que é o sistema de peticionamento eletrônico, você vai vir aqui, consultas de julgados de primeiro grau. Você vai clicar, vai abrir essa tela aqui, né? Consultas de julgados de primeiro grau. Aqui no título de pesquisa, você vai colocar qual é o direito que você está pesquisando. Dano moral por negativação indevida. Aí você vai escolher a vara, a comarca da sua cidade ou da cidade onde você vai propor aquele processo do seu cliente. Aí aqui vai aparecer algumas sentenças, tá vendo? E daí nessas sentenças, elas vão trazer as questões que você pediu ali na pesquisa, né? Então você, por exemplo, vai entrar nos processos. Eu aconselho que você entre em vários processos, né? Você vai ler a sentença, vai ler o que o juiz disse que o autor disse, o que o réu disse, né? Vai ver se aquele caso é análogo, né? Se parece com o caso do seu cliente. E você vai ler aqui, tá vendo? Ó, aqui nesse exemplo dessa sentença, o juiz diz: esses motivos levam a reputar com razoável compensar o dano em R$ 7.500, tá? Então você sabe que um caso parecido como esse, uma sentença proferida há pouco tempo, né? Por exemplo, aqui 17 de maio, o juiz disse que era R$ 7.500, tá? É um juiz ali da sua cidade. Depois você pode pegar uma outra sentença e verificar uma outra sentença, e assim por diante, tá? Deste procedimento aqui, você vai tirar muitos aprendizados. Por quê? O juiz vai expor, né, na sentença, o que o autor pediu, o que o réu disse, na verdade. E daí aqui, ó, condenará R$ 9.000, tá? E se eu continuar, eu posso dizer, porque eu já fiz várias pesquisas, em torno de 7.000, R$ 10.000, tá? R$ 4.000, depende se o valor for menor, né? E assim por diante. Então, eu consigo dizer para o meu cliente que, olha, já aconteceu, né? Dos juízes
aqui da nossa comarca, eles proferem uma decisão em torno de 4, 5, 10 mil reais, né? Ele não vai ter aquela ilusão de que o que eu pedi vai ser de fato o que o juiz vai deferir, certo? Além disso, é muito importante que você faça essas pesquisas, porque, por exemplo, se essa negativação for advir, né, de uma empresa, por exemplo, Vivo, Claro, empresas grandes, CPFL, enfim, empresas que têm muitos clientes e assim provavelmente muitos problemas, você também vai conseguir ver a contestação dessa empresa. Então, você vai poder pedir para o seu cliente os documentos adequados para você conseguir comprovar o seu direito, tá? Isso te ajuda muito. Estudar sentença te ajuda muito. Você consegue conhecer o entendimento dos juízes da sua cidade. Eu estou dando esse exemplo aqui do dano moral, né, por ser uma situação muito recorrente, mas isso pode ser para todo e qualquer situação. Você pode pesquisar aqui uso capião, você pode pesquisar aqui, enfim, várias coisas que você poderia ter aí com seu cliente. Então, o meu conselho, né, o que eu digo para você, atenda o seu cliente, escute o que ele tem para te dizer, tá? E diga para ele, eu vou fazer uma pesquisa, né? E eu vou te dar um retorno sobre qual demanda a gente pode propor para solucionar o seu problema, tá? Do que você sair fazendo promessas, dizendo que sim, dizendo que não, sendo que você não tem aquela segurança que você precisa ter para dar aquela informação para o cliente, tá? Isso me ajuda muito, eu faço isso sempre, né? Somente não naqueles casos que é um processo que eu tenho de forma recorrente, mas é muito difícil você ter dois processos iguais, né? Sempre um processo é diferente do outro, né? O cliente sempre tem uma situação específica e você pode vir aqui procurar e estudar o entendimento dos juízes da sua cidade, tá bom? Espero que essa dica tenha te ajudado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço.